Olá, povo de Deus, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, Transfiguração do Senhor, 6 de agosto de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 7, de 9 a 10 e 13 a 14, segunda carta de Pedro 1, de 16 a 19 e Marcos 9, de 2 a 10. Daniel é classificado como profeta, mas se trata de um profeta bem diferente, pois seus oráculos, ou seja, suas profecias em nome de Deus, são sempre em forma de sonhos e visões. É dessa maneira que ele passava sua mensagem para o povo de Deus da sua época. Por causa disso, dessa sua maneira de falar em nome de Deus, se a gente não prestar atenção, podemos confundir a época dele. Ele embaralha, o autor de Daniel, embaralha fatos históricos, trazendo coisas antigas para o presente, como se tudo estivesse acontecendo no dia de hoje. Por isso, já teve historiador da Bíblia que colocou seu livro no século VI a.C., mas, lendo com cuidado, descobrimos que se trata mesmo do segundo século antes de Cristo. No tempo do profeta Daniel, portanto, no segundo século antes de Cristo, quem dominava a Palestina da época eram os Seleucidas, uma das dinastias oriundas do grande império fundado por Alexandre Magno no século IV antes de Cristo. Esses gregos foram muito duros com a religião judaica. Fizeram de tudo para que os judeus abandonassem sua religião e adorassem os deuses gregos. Como resistência ao império dos Seleucidas, surgiram dois grupos mais significativos no meio dos judeus: os Assideus e os Macabeus. Os Assideus eram os piedosos que não abriam mão dos ritos e costumes herdados da religião judaica. Os Macabeus também não abriam mão, mas se organizaram para enfrentar os Seleucidas por meio de armas. Foi uma guerra muito violenta, mas os Macabeus, essa palavra significa martelo, conseguiram manter a Palestina da época livre dos dominadores por uns 60 anos. Nesse contexto, Daniel anima o povo de Deus anunciando-lhes a instauração de um novo governo, não mais nos moldes da monarquia, governo de um só, mas por meio do poder do povo de Deus que ele chama de Filho do Homem, cujo reinado não mais se acabará. Primeiramente, Daniel diz ter uma visão, ter visto um ancião de roupas e cabelos brancos sentado num trono. Esse ancião é o próprio Deus que está de frente ao povo como juiz protetor para livrá-lo do poder do império Seleucida. Com o passar do tempo, esse filho do homem foi identificado com o Messias, o Salvador. O próprio Jesus vai atribuir-se a si mesmo o título de Filho do Homem. Porém, não podemos nos esquecer que, no sentido original do profeta, Filho do Homem é mesmo povo de Deus. Somente quando acontecer o reinado do povo é que poderemos falar de reinado para sempre. Podemos dizer, então, Filho do Homem é o povo de Deus assumido por Jesus como representação dele mesmo. Marcos 9, de 2 a 10. No Evangelho de hoje, segundo Marcos, temos a cena da transfiguração de Jesus. Nós sabemos que Marcos tinha dois objetivos bem articulados no seu Evangelho. Num primeiro momento, dizer quem é Jesus e, num segundo momento, quem é o discípulo de Jesus. Como o Evangelho, segundo Marcos, tem 16 capítulos, estamos relativamente no meio com o capítulo 9. Podemos dizer, então, que a transfiguração é uma espécie de dobradiça que une dois momentos. Marcos já mostrou quem é Jesus e daqui para frente mostrará Jesus ensinando os seus discípulos sobre o Messias para deixar claro quem é mesmo seu discípulo, aquele que o aceita como o Messias que devia vir, o Salvador.
Vamos ver o evangelho com muito cuidado. Primeiro, vemos Jesus tomando 3 de seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e se afastando com eles rumo a uma alta montanha. Desde o Antigo Testamento sabemos que os judeus tinham a montanha como lugar das teofanias, ou seja, manifestação de Deus. Portanto, podemos esperar algo muito significativo que vai acontecer com Jesus e os discípulos que subiram a montanha. De fato, aí se dá a transfiguração de Jesus, ou seja, ele muda de figura diante dos discípulos. Assim como o ancião da visão de Daniel, Jesus fica todo branco e brilhante. Para completar a cena, junto de Jesus aparecem Elias, o grande representante da profecia, e Moisés, o grande representante da lei. Aí Jesus, no alto da montanha, é a síntese de toda a profecia e de toda a lei. Depois de Jesus, não é preciso mais recorrer nem aos velhos profetas, nem ao velho legislador. A revelação de que Jesus é o Filho bem amado de Deus Pai é o ápice do messianismo. Agora não há mais dúvida, só nos resta ficar com Jesus. O momento da experiência de Deus em Jesus é tão magnífico, tão glorioso e profundo, que Pedro ficou perturbado e acabou sofrendo a tentação do distanciamento do mundo, da missão. Viver eternamente contemplando a Jesus na sua glória é o máximo para um pobre pescador que tinha muita dificuldade de entender a missão a qual foi chamado. Pedro, ao propor a Jesus que não descesse mais da montanha e que erguessem tendas por ali mesmo, representa todos nós que queremos gozar das alegrias da ressurreição sem ter que passar pela cruz. Jesus parece nem ouvir a proposta de Pedro, não lhe dá atenção e o faz, junto com os outros, descer da montanha. O que significa essa descida? Significa que a verdadeira e autêntica experiência de Deus não nos deixa no alto da montanha, não nos distancia dos problemas do dia a dia, mas nos reforça na missão. Religião só de adoração ao Santíssimo, só de reza, só de contemplação não é autêntica fé em Jesus, porque ele não quer que fiquemos alienados por fora dos problemas da vida, mas que sejamos capazes de, contando com a presença dele, agirmos para transformar a realidade de morte em realidade de vida. Esse negócio de dizer que a gente vai à igreja só para louvar o Senhor não revela fidelidade à pregação e à vida de Jesus. Ele soube louvar o Pai, praticando a caridade, vivendo a justiça, defendendo o pobre e o excluído. Religião que nos leva para o topo da montanha, que é muito importante, pois todos devemos fazer nossa experiência de Deus na vida, mas não nos ajuda a transformar essa experiência em missão concreta de amor aos irmãos, de defesa da justiça e de testemunho de verdadeiros cristãos, é religião falsa. É religião individualista e intimista que nada tem a ver com Jesus e seu evangelho. E para concluir nossa reflexão sobre as leituras de hoje, aprendemos com a segunda carta de Pedro, nossa segunda leitura de hoje, que não é meramente por palavras, por histórias, que chegamos até Jesus, mas por uma prática concreta do seu amor. Por influência da cultura grega, estava na moda um movimento chamado gnose, que pregava a impossibilidade de relação entre o mundo divino e o mundo humano.
Dessa forma, a religião verdadeira era somente a do topo da montanha, mas sem consequência alguma com o nosso dia a dia, nossa história. Viver Jesus é testemunhá-lo. Crer em Jesus é procurar fazer o que ele fez nos moldes de hoje. Ao invés de atribuirmos todo o poder somente à ciência, ao conhecimento, à gnose, nós colocamos nossa fé no testemunho, ainda que não vejamos com toda a clareza. Um beijo no seu coração.